jovens! Eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Luxor, um jogo muito bonito, muito fácil de explicar, fácil de jogar para todas as idades e que vamos aí descobrir alguns segredos dos templos do Egito Antigo, né? No jogo, lideramos uma equipe de exploradores que busca, em uma corrida, chegar aqui ao centro desse templo e obter os sarcófagos. Quando dois exploradores chegarem aqui no templo e cada um pegar um sarcófago desse, o jogo termina. Só que, se você correu rápido demais para chegar aqui, automaticamente você desperdiçou vários pontos de vitória ao longo do jogo, né? No jogo, a hora que você circula esse caminho para chegar ao templo, você tem aí joias, estátuas, vasos, você tem aí uma carta que seria o olho de Osíris, você tem o olho de Horus, né? Você tem algumas coisinhas aqui que vão adiantar ou não o seu jogo, dependendo da estratégia. Cada jogador tem 5 exploradores, sendo que você começa na entrada do templo com 2, e os demais exploradores estão aqui deitados em posições diferentes, que são as estátuas de Anubis. E aí, quando você passar por ele, automaticamente ele se levanta e ele vem aqui para a entrada de novo, certo? No jogo, você tem cartas aqui de movimento. E essas cartas de movimento é justamente 1, 2, 3, 4 e 5, né? Além disso, você tem o dado, uma carta do dado, você joga o dado, e uma carta de mais um, menos um, que você pode aí andar para frente ou para trás, né? Essas são as cartas que existem e elas estão dispostas aqui. No começo do jogo, cada jogador recebe 5 cartas. E essas 5 cartas, elas não podem ser mexidas. Você tem que deixar a sua mão do mesmo jeito, né? Ela não pode ser mexida em hipótese nenhuma. Você apenas pode jogar a da lateral direita ou a da lateral esquerda. Só. Você joga a carta, faz o efeito, vê se você consegue algum tesouro que está aí, e depois compra uma nova carta para repor. Essa carta que você compra, ela entra exatamente no meio. Então, 2 cartas para um lado, 2 cartas para o outro, ela entra no meio e você continua jogando, certo? Essa é a mecânica do jogo. Essas cartas que eu falei de movimento, no caso, por exemplo, isso aqui, jogou o número 1. Então, se esse aqui for o vermelho, automaticamente ele vai andar 1. Ele não pode fazer nada nessa carta, mas se ele tivesse tirado 2, aqui por exemplo, ele poderia, porque em cada carta de tesouro existe aqui o número de exploradores que é necessário para você conquistar esse tesouro. Então essa carta aqui, apenas 1, você recolhe esse tesouro, pronto, acabou, né? Então coloquei aqui, peguei esse tesouro para mim. Esse lugar ficou vazio. Alguns lugares não tem nada embaixo, outros têm símbolos da cobra, do falcão e do leão. São esses símbolos aqui. Automaticamente, a hora que você coleta um tesouro e ficou o símbolo, você coloca uma carta dessas aqui virada para cima. Nessa aqui, por exemplo, você pega um tesouro coringa, né, para fazer o Set Collection, porque nós temos os 3 tipos e no final do jogo, uma das pontuações é justamente o Set Collection, você ter 3, um símbolo de cada. Só que você tem esses tesouros coringas que eles não valem ponto nenhum, mas eles completam, né, um trio, né? E quanto mais trios você tiver, mais pontos você vai fazer. Então, às vezes, você nem ganha a corrida, nem chega primeiro, nem segundo, mas você coletou tanto ponto que vale a pena. Se você tiver, por exemplo, 7 trios, você vai fazer aí 42 pontos, né? É uma pontuação muito boa. Além disso, nós temos essas cartas em coral e vermelho aqui, que são os olhos de Osíris. Quando você chega numa carta dessa, ela manda que você avance espaço. Você nunca fica em cima, você avança o número de espaços. Então aqui você avançaria 3, aqui você avançaria 4 e assim por diante, certo? Outra coisa, você tem também os olhos de Horus. Quando você para numa carta dessa de Horus, que são as cartas amarelas, você vai aqui para as cartas de Horus. A carta diz que você vai pegar ou uma chave ou uma carta de nível 2, que é do meio. Tem cartas de nível 1, nível 2 e nível 3. E aqui tem espalhado exatamente as primeiras nível 1, depois nível 2 e aqui no final nível 3. Que são cartas, vamos dizer, melhores, certo?
Além disso, para você entrar aqui no sarcófago, para pegar o sarcófago de maior valor, você precisa ter essas chaves. E essas chaves só são obtidas quando você para em cima desses olhos de ouros, né? Além disso, algumas dessas cartas aqui que você vai colocar no lugar, né? Elas trazem, por exemplo, um escaravelho, certo? Então, por exemplo, se você parou aqui e pegou esse símbolo no leão, né? No lugar do leão, você coloca isso aqui virado, e aí é um escaravelho, por exemplo. Parou aqui no escaravelho, automaticamente você pega um escaravelho virado e ele tem o número de pontos que você vai receber. Isso aqui fica escondido para você e depois, ao final do jogo, você revela. Então, no final do jogo você vai ter escaravelhos com pontuação variada se você conseguiu, vários trios, né, vários trios que você conseguiu formar, né, tem que ser trios com coisas diferentes ou então com o Coringa. E você tem aí, em cada lugarzinho desse aqui, você tem uma pontuação. Alguns têm pontuação 0, outros têm pontuação 4, 5 e assim por diante. Quanto mais perto do centro da tumba você tiver, maior é a pontuação. Então você tem que o tempo todo dosar se você vai correr com os aventureiros, com vários aventureiros ou com um só, ou fazer uma estratégia para que você consiga manusear as cartas da sua mão para que aproveite o máximo de pontos possível, né? Essas cartas aqui de Horus, elas são cartas que têm vantagens, né? Então veja que aqui, ó, você aumenta a pontuação, pode ser de 1 a 4, pode ser de 1 a 3, isso aí te dá uma flexibilidade maior na hora de você andar, né? Outras cartas aqui, de nível 2, por exemplo, essa carta diz que você precisa de um aventureiro a menos, um explorador a menos na hora de coletar um tesouro. Então, se você só está com um, você pode coletar esse tesouro aqui, né, utilizando essa carta, porque essa carta aqui precisa de 2. Né? Com essa aqui é uma a menos, você precisa de um só. Né? Além disso, tem cartas que dão um movimento, você movimenta até o penúltimo aventureiro seu, né? E tem uma que dá movimento de 2 para cada um. Então, as cartas com nível 2 e nível 3, elas são cartas melhores. Né? E o jogo é esse, então uma corrida, né, em busca de mais tesouros. Quem chega primeiro e tiver a chave, entra aqui no centro, né, e coleta o sarcófago de 5 pontos. O segundo a entrar, pode ser o mesmo jogador, né, com o mesmo jogador, ele coleta o segundo sarcófago, que vale 3 pontos. Então, essas são as somatórias de pontos que você vai fazer, e quem tiver mais pontos de vitória é o vencedor. Então, é um jogo muito simples de jogar, só que tem uma estratégia aí, né, que você vai ter que balizar de acordo com o que você está lendo na mesa, além do manejo de mão. Você tem que sempre coletar. Por exemplo, se você coletou uma carta dessas aqui, ela vai para o meio. Né? Então você tem que jogar mais para um lado, jogar mais para o outro, para ver o que vai acontecer aí. Né? O algo a mais é justamente sobre Luxor. Luxor é uma cidade importante do Egito, porque é onde era a antiga cidade de Tebas, que foi capital dos faraós entre o século XVI e XI a.C. Então, ali os faraós reinaram, né? E ali você tem justamente o templo de Luxor e o templo de Karnak, que são 2 templos que ficam aí na margem oriental. Né? Na margem ocidental, você tem justamente a necrópole de Tebas, que é justamente o Vale dos Reis e o Vale das Rainhas. Então, é um lugar importantíssimo. O Templo de Karnak, que talvez tenha essa configuração aqui, é o maior templo aí do Egito. Né? Então, tem muitas coisas que foram soterradas, descobertas depois, várias tumbas, vários hieróglifos. Né? No Templo de Luxor, por exemplo, é o único lugar do mundo onde você tem aí registros do tempo da época faraônica, greco-romana, islamismo. Você tem tudo misturado aí ao longo do tempo, né? Isso aí tudo está lá, grifado, marcado. Né? Além disso, aqui você tem a figura do escaravelho. Em vários filmes que você tem, você vê o escaravelho lá e você, sempre tem isso aí. Por quê? Existem duas espécies, 2 linhas de escaravelhos. Os que comem carniça, que são esses que são falados, né? E os que comem frutas e pólen, enfim, como se fossem os vegetarianos. Né? Esses que comem carniça estão muito associados com a decomposição dos corpos. Então, no processo de mumificação, era muito constante ter escaravelhos. Né?
eles são símbolos da imortalidade, da ressurreição. Então, são animais sagrados para os egípcios antigos, né? E automaticamente eles estavam sempre em amuletos funerários, né? Em câmeras funerárias. Então é comum você ter na estátua lá um símbolo do escaravelho, que era como se fosse um guardião. O escaravelho conduzia, né? Protegia o morto para os caminhos do além, né? Além disso, essa carta aqui, essas cartas amarelas, falam de Horus, né? E esse olho que está aqui é justamente o olho de Horus. O olho de Horus é um símbolo muito conhecido no Egito porque ele é justamente um símbolo de poder e de proteção, né? A cidade de Luxor e basicamente toda essa necrópole e tudo mais é considerado o maior museu ao ar livre do mundo, porque está tudo ali, né? Então tem várias fotos, várias imagens muito bonitas dessa arquitetura, né? Então é um prato cheio para aulas de história e para você observar de perto a cultura egípcia, né? Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!